Amém. Senhor Jesus, vamos começar a reunião. Na verdade, já começou, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma reunião. Senhor, por mais um partir do pão. Ó Senhor Jesus, venha ser com cada um de nós. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, a maior festa do universo. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui. Ó Senhor Jesus, o inimigo pode tentar várias as coisas, Senhor, mas o Senhor está na frente de tudo. Senhor, por isso, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Teu grande amor, pelo Teu perdão, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor Jesus, estamos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem acontecido. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha encabeçar essa reunião, venha ser o centro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Diga nenhuma. Nenhuma promessa falhou. Das boas palavras que o Senhor, das boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Passará o céu e a terra, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porém as minhas palavras não passarão. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Deus não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Nenhuma promessa falhou. As boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Passará
passará. O céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porém, elas não passarão. Fiel é a palavra e digna de ter aceitação. Fiel é a palavra e digna de ter aceitação. Amém. Irmãos, tem um hino que mexe muito comigo, ele é o S5, né? Que fala sobre a questão da igreja, né? Diz que a igreja o Senhor arquitetou. A igreja o Senhor arquitetou. Para quê? Ó Senhor Jesus, meu tudo hoje és. Nesse amor eu vivo pela fé. Ao mundo as costas dei, a ti me entregarei. Para o ego vil não quero mais olhar. Planos, desejos meus, tudo agora é teu. Minha vida hoje está em teu altar. Meu futuro então, meu coração, não vou reter. Anelo te ganhar, venceste a mim, puseste um fim, amado meu Senhor e Rei Jesus. Ser um servo, para a palavra completar. Esse mundo não vai mais me enganar. Hoje no Senhor preciso estar. O mundo ante mim. Para o ego vil não quero mais olhar. Planos, desejos meus, tudo agora é teu. Minha vida hoje está em teu altar. Meu futuro então, meu coração, anelo te ganhar. Venceste a mim, venceste a mim, puseste um fim, Senhor e Rei Jesus. Ser um jovem, ser um jovem, para a palavra completar. Agora você vai declarar que esse mundo não vai mais te enganar. Você está revestido de Cristo. Hoje precisa estar. Ao mundo as costas dei, a ti me entregarei. Para o ego vil
desejos meus, tudo agora é teu. Minha vida hoje está em teu altar. Meu futuro então, meu coração. Oh Senhor Jesus. Venceste a mim, puseste um fim, Senhor. Meu futuro então, meu coração, não vou reter, anelo te ganhar. Venceste a mim, puseste um fim, amado meu Senhor e Rei Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, esse é um hino que nos leva ao Espírito, né? Tem muita música cristã no mundo. O irmão Ricardo está até falando que a gente tem muito mais de 1000 hinos, né? E os nossos hinos todos são espirituais. Um hino desse, ele não te leva a nada dessa terra. Ele te leva a quê? Ao Espírito, né? Tem a coisa que mexe com a nossa emoção, com a nossa alma. Ele não, ele mexe com o nosso espírito. Porque a palavra cantada nos leva ao Espírito. Senhor Jesus. Você agora vai ficar fazendo o fundo desse hino e a gente vai tirar um momento para a gente orar, né, diante dessa mesa. O Senhor vai nos dar uma oportunidade de 1 minuto para a gente rever o que a gente passou na semana. Tudo que a gente fez, né? Tudo que a gente fez, a gente pode colocar diante dessa mesa, irmão. Porque essa mesa não é uma mesa de condenação. Essa mesa é uma mesa de reconciliação. Essa mesa nos dá a oportunidade de ser amigos de Deus. Muito mais do que isso, ser filhos. Essa mesa nos tornou filhos de Deus. Senhor Jesus, todo o nosso futuro, essa mesa nos traz vida. Todo o nosso futuro nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor. Senhor, perdoa nossas falhas. Perdoa se te magoamos, Senhor, essa semana. Porque a nossa natureza pecaminosa nos leva a te desagradar. Mas nessa tarde, Senhor, nós estamos aqui te pedindo perdão. Nós temos erguendo a nossa voz e dizendo que te amamos, Senhor. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo sendo todo errado. Mas Tu é aquele que vai nos consertar, Senhor. Foi Tu que fez o boneco. Somente Tu pode consertar. Aquele boneco de barro que caiu no jardim. Ele pode ser restaurado pela Tua presença e pelo Teu amor. É por isso que nós queremos essa tarde te pedir para mudar o nosso futuro e não dar mais dias contigo, mais momentos contigo, porque nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Senhor, nós te amamos. Meu futuro então, meu coração, não vou reter, anelo te ganhar. Deseja a mim, deseja a mim, puseste um fim. Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nesse momento nós invocamos o Teu nome, Senhor. Amém. E declaramos que nós somos dependentes do Senhor. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi naquela cruz. Amém. Entregou a Tua vida por cada um de nós. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a fazer valer a pena. Amém.
a entregarmos também ao Senhor. Sim. Não por esforço nosso, Senhor, Amém. mas que a gente possa voluntariamente Sim. nos apresentar como um sacrifício ao Senhor. Amém. Obrigado por esse pão, Senhor. Amém. Obrigado por esse cálice. Senhor, nos lava, Senhor. Amém. Continua, Senhor, nos dando vida, Sim. para que a gente possa te expressar nessa terra, Amém. para que a gente possa ser testemunho, Senhor, da tua morte, Amém. mas não só da tua morte, Senhor, Sim. também da tua ressurreição. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu Amém. e hoje está nos dando a vitória. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, nessa tarde. Amém. Senhor, pela tua misericórdia. Amém. Pelo Senhor. teu perdão, Senhor. Verdade, Senhor. Para conosco. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. O Amém, Senhor foi esse Senhor. grão de trigo. Verdade. Ó Senhor, que caiu na terra. Ó, Senhor. Ó, e morreu. Ó, e produziu, Senhor, Sim, Senhor. muitos frutos. Amém. Senhor Sim, Jesus. Senhor. Por isso te louvamos essa tarde. Amém, Senhor. Senhor, pelo teu grande amor. Ó, de dar a tua vida, Senhor. Amém, Por nós, pecadores. Sim. Ó, nós não somos merecedores, Senhor. Ó, de tão grande sacrifício. Verdade, Senhor. O qual o Senhor Amém. passou por todo o sofrimento. Amém. Senhor, por nossa causa. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó, por estar em nosso lugar. Amém. Senhor Jesus, Amém. lava o nosso coração. Sim. Senhor, lava a nossa mente. Sim. Senhor Jesus, Amém. todo o nosso ser, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, nessa tarde, Amém. para que sejamos dignos, Senhor, Amém. ó, de estar diante dessa mesa. Amém, Ó, uma mesa de amor, Amém. uma mesa de reconciliação, uma mesa que nos faz refletir, Senhor. Amém, Senhor. Ó, o teu grande amor por nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. És meu amor, meu primeiro amor, Jesus. Teu valor em palavras quebrado, tesouro meu, precioso singular. Terra e céu, outro além de ti não há. Amado meu, a quem te compararei? Só tu és Deus, com quem te confrontarei. Mesmo és, me conduzes junto a ti, e me atrai muito mais que o mundo aqui. Amo a ti, Jesus. Teu valor ninguém supera. Quem mais tenho eu no céu? Não há quem me comprasse na terra. Teu meigo olhar ilumina a escuridão, e teu falar é muito doce ao coração. Só teu amor me constrange a viver. Por ti, Senhor, que ganhastes o meu ser. Só tu, Senhor, és o meu real prazer. Consolador, plena graça em meu sofrer. Satisfação e alegria que é sem fim. Mananciais de águas vivas dentro em mim. Venha, ó amado meu, face a face anelo ver-te. Não tardes bem logo a
és meu amor, meu primeiro amor, Jesus. O teu valor em palavras que traduz, tesouro meu, precioso, singular. Na terra e céu, outro além de ti não há. Amado meu, a quem te compararei? Só tu és Deus, com quem te confrontarei. Mesmo és, me conduzes junto a ti e me atrais muito mais que o mundo aqui. Amo a ti, Jesus, teu valor ninguém supera. Quem mais tenho eu no céu? Não há quem me comprasse na terra. Teu mergulhar ilumina a escuridão, e teu falar é muito doce ao coração. Só teu amor me constrange a viver por ti, Senhor, que ganhasses o meu ser. Só tu, Senhor, és o meu real prazer, consolador, plena graça em meu sofrer, satisfação e alegria que é sem fim. Mananciais de águas vivas entrem em mim. Vem, ó amado meu, face a face anelo ver-te. Não tardes, vem logo aos teus e nos despôs eternamente. Olha lá. Vem, ó amado meu, face a face anelo ver-te. Não tardes, vem logo aos teus e nos despôs eternamente. E nos despôs eternamente. Senhor Jesus, irmão, vamos apertar com S102. S102, sua paz, seu valor. Já provei aqui o seu. Copeta, tudo considero aqui pra conseguir essa imagem de Cristo. Ó, que sublime a Ele conhecer e o conter em meu espírito. Sua atraente beleza já me ganhou. A quem eu mais buscaria com tanto amor é o leão da tribo de Judá, por quem está aberto o livro. Em todo o universo igual não há, é singular, cordeiro digno. O sul é o céu, sua grandeza já triunfou. A quem eu mais seguiria com tanto ador. Sua paz e o valor já provei aqui, seguirei. É meu rei, meu Senhor, me sujeito aqui para o seu louvor.
entronizado em glória e rei, Senhor, que sujeitou os principados. Cabeça e amo do universo é, e a terra é o seu estrado. Ao ressoar da trombeta, há um clamor se torna os reinos do mundo, do meu Senhor, sua paz. Já provei aqui, o seguirei, é meu rei, meu Senhor, me sujeito aqui para o seu louvor, sua paz. Seu valor, já provei aqui, seguirei. É meu rei, meu Senhor, me sujeito aqui para o seu louvor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por mais um final de semana, Senhor. Mais um domingão. Ó Senhor Jesus, Senhor, na tua presença. Ó Senhor Jesus, meio dificuldades, Senhor. Senhor, estamos aqui. Ó Senhor Jesus, Senhor, seja com essas ofertas. Ó Senhor Jesus, Senhor, está em tuas mãos. Senhor Jesus, Senhor, multiplica. Ó Senhor Jesus, seja com os irmãos que ofertaram, Senhor. Ó Senhor Jesus, também seja com aquele que não ofertou. Senhor, dê condição. Senhor Jesus, Senhor, continua ganhando nosso coração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, prostrado diante de Ti. Ó Senhor Jesus, eu por isso seja com essas ofertas, Senhor. Senhor, possa alcançar as pessoas. Senhor, suprir Tua obra. Senhor Jesus, Senhor sabe todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor abençoa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, essa tarde, Senhor, por Senhor nos escolher, dentre tantos, Senhor, e também nos dá, Senhor, autoridade nessa terra, para que a gente possa, Senhor, ser tua boca nessa terra. A tua palavra diz que todos podem profetizar, Senhor Jesus, por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tua vontade. Senhor, fazer, Senhor, com que o Senhor encabece. Senhor, primeiramente sobre tua igreja, depois sobre toda essa terra, para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por isso, Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos a ti, Senhor, por nos dar tal incumbência. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, aqui em Gênesis 37, no versículo 1 diz assim, ó: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Nós já ouvimos bastante, né, falar sobre a história de Jacó, né? Sobre todo o sofrimento que Jacó teve que passar para poder amadurecer, né? E aqui no capítulo 37, versículo 1 fala que habitou Jacó. Amém? Depois de tudo que Jacó passou, perigo de morte quando o seu sogro perseguiu ele, sem contar antes do que ele passou, né, de sofrimento, de luta. E o irmão dele veio ao encontro dele, ele correu risco de vida. Antes o seu sogro também, né, perseguiu ele. E o intuito de Labão era matar mesmo Jacó, ele ia matar. Mas em sonho Deus falou para ele, né, que ele não falasse nem bem nem mal a Jacó. Quanto mais tocasse nele. Amém? E ali o coração de Labão se encheu de temor, né? Porque ele sabia que Deus era com Jacó.
E depois de tudo isso resolvido, Deus guardou a vida de Jacó. E veio também a parte que ele se encontrou com seu irmão. E a gente sabe toda a história, que ele se preparou ali, né? Com a sua esperteza. Mas foi tudo em vão, irmão, porque Deus, ele guarda a nossa vida. Amém? Deus guarda. Deus, irmão, ele está nos cuidando, né? Cuidando de nós de uma forma muito especial. Embora nós não conseguimos ver, porque isso aí é algo espiritual. Mas Deus está nos guardando. E ali o irmão dele, depois de todo o esforço que ele teve, querendo preservar a sua vida, o irmão dele abraçou ele. Tudo isso, irmão, é Deus que faz. E lá na frente, os 2 filhos dele, né? Fez ali algo terrível, mas mesmo assim o amor de Deus, a sua misericórdia, guardou a Jacó. Mas por que Deus permitiu tudo isso? Para trabalhar Jacó. É isso que Deus está falando conosco hoje, com cada um de nós. Tudo que está acontecendo hoje ao nosso redor é para fim proveitoso, irmão. Deus quer mudar o nosso ser. Deus quer trabalhar o nosso coração. E o nosso coração, irmão, não é esse coração aqui que está batendo. Certo que isso aqui é o nosso coração. Esse coração aqui é um órgão, né? Que ele faz a sua função, bombeia o sangue para trazer a vida ao homem, né? Mas esse coração que Deus quer trabalhar em nós, esse coração são 3 partes da nossa alma, que os irmãos já ouviram falar muito aqui, mas talvez alguém tenha dúvida ainda, que é a nossa emoção, mente e vontade, né? E uma parte do nosso espírito, que é a consciência. Isso forma o coração do homem. E Deus, ele quer trabalhar no nosso coração. Amém? Por meio da sua palavra. Como a água que lava, né? Que limpa e purifica. Então é por isso, irmão, que nós precisamos estar atento à palavra. Né? Porque se nós cochilarmos, algo vai passar despercebido. Porque, na verdade, nós só absorvemos bem pouquinho. O irmão pode vir aqui na frente e falar 5, 6 horas. Mas você muito pouco vai absorver. Por isso que nós precisamos estar atentos. Porque algo o Senhor hoje quer falar com você essa tarde. Algo Deus quer constranger o teu coração. E quer te trazer para a vida. Amém? Desde Gênesis, Deus, ele tem um alvo, irmão. O alvo é atingir o teu coração por meio da vida. Quando ele colocou o homem no jardim, ele preparou ali tudo já, né? Ele fala de todas as árvores, de todos os frutos das árvores tu pode comer. Então Deus, o homem precisa comer, irmão. Nós precisamos comer. Nós precisamos nos alimentar para quê? Para crescer. Amém? E hoje, o que faz a vida crescer em nós é a palavra. A palavra é o veículo que nos traz a vida. É o que faz bombear o nosso sangue espiritual. Exatamente, é o combustível que nos move. Eu estava vendo ontem um artigo que postaram nas redes sociais e fala assim, ó. Os cientistas fizeram um estudo que assim, uma pessoa, todo dia lendo a Bíblia, ela tira um tempo ali, né? E lê a Bíblia, não vai causar muito efeito no ser humano. Que tudo parte de onde? Da nossa mente, do nosso cérebro ali, né? Exatamente. Se ele lê 2 dias por semana, também não faz muita diferença. Mas se o homem lê 4 dias a Bíblia por semana, alguma coisa já começa a acontecer. Já começa a aparecer um arrependimento do homem. O homem já começa ali a se tornar mais amável, mais misericórdia, mais compassivo. E se o homem lê 5 dias, 6 dias, aí já começa a despertar no coração do homem o desejo de anunciar essa palavra, de pregar o evangelho. E se o homem lê essa palavra todo dia, irmãos, causa um efeito grandioso em nós.
É por isso que nós precisamos estar no contato com a palavra. E às vezes no nosso dia a dia, na correria, no trabalho, a gente até diz, né? Eu queria, mas não tenho tempo. Na verdade, não é que nós não temos tempo. A verdade é que a gente não prioriza um tempo para ir à palavra. Mas a gente pode colocar isso como o quê? Como uma meta, né? Como uma prioridade na nossa vida. Eu não vou pedir aqui para os irmãos levantar a mão. E também eu não vou levantar. Porque eu me coloco no mesmo lugar dos irmãos. Mas se eu perguntar aqui quem é que lê a Bíblia aqui todos os dias, poucos irmãos vão levantar a mão. Talvez um dia por semana, 2 dias, talvez. Mas a gente precisa, irmãos, ir diante do Senhor. E pedir a Ele que Ele nos dê força e coragem. Porque a nossa luta, irmão, a nossa luta, ela é muito desleal contra esse mundo, não é verdade? Esse mundo, irmão, oferece muitas as coisas para nos entreter, para nos distrair, tomar o nosso tempo. E às vezes o pouco tempo que resta para o Senhor, você ainda está... O irmão Ricardo sabe do que eu estou falando. Se o irmão Ricardo for dedicar a vida dele e aplicar a vida dele na tarefa que ele tem, na obrigação, né? No dever que ele tem, na função que ele tem na sua empresa, irmão, ele não vai parar, não. Talvez ele não vai nem dormir. Mas como ele tem discernimento espiritual, ele sabe. Ele sabe colocar cada coisa em seu devido lugar. E faz de tudo para cumprir suas tarefas. E que sobre tempo para quê? Para investir nas coisas de Deus. Não é assim, irmão Ricardo? Porque se for investir, eu estou dizendo experiência por mim. E eu creio que é a experiência dos irmãos também. O irmão Eduardo aqui. Se o irmão Eduardo aqui se ficar disponível, tem gente de madrugada para ele levar para qualquer canto. E aí, tua moto tá, bora. 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. É verdade ou não é, irmão? Se não desligar o celular, alguém vai ligar. E aí, tu pode me levar lá em Taumatá, tu pode me levar lá não sei aonde. Então, irmão, nós precisamos estar atento a isso. Porque o mundo, a luta é desleal, é desigual. Tem muitas as coisas para nos oferecer. Mas a palavra de Deus, irmão, ela nos traz o quê? Nos traz a eternidade. Não é verdade? Ela nos traz a presença de Deus. Então aqui fala, né, no capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Aí aqui, bom, agora começa a contar a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. José, irmãos, ele era um jovem, mas José ele estava atento. José, como jovem, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. José poderia estar no WhatsApp. José poderia estar ali perdendo tempo no Instagram, assistindo Netflix. Mas não, irmão, José, ele apacentava o rebanho de seu pai. Amém? Senhor Jesus, sendo jovem, né? Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. A gente poderia até falar aqui, né? Ah, José, quer dizer que José era fofoqueiro? Não, irmãos. É porque José, irmãos, ele tinha experiência em apacentar ovelhas. E ali, irmão, quando ele viu nos seus irmãos, quando ele viu que não havia um coração correto, que os irmãos deles pendiam para fazer coisas que não agradavam o seu pai, aquilo ali entristeceu o coração de José. E quando ele vinha até seu pai, ele trazia as notícias das coisas que os seus irmãos faziam. Deus, irmãos, ele nos chamou para quê? Qual foi o objetivo de Deus nos chamar? Não foi para estar sentado numa cadeira, irmãos. O maior objetivo de Deus nos chamar é para que a gente possa apacentar o rebanho dele. Amém? Não é verdade? A gente possa trazer as notícias para Deus,
mas notícias positivas. Vem? Deus não quer ouvir notícias negativas dos seus filhos. Né? E quando Deus colocou no jardim, o que foi que ele fez? Deus deu uma ordem ao homem para que ele guardasse e cultivasse o jardim. O que é guardar e cultivar? É apacentar. Vem? Nós somos pastores, irmãos. Trazer notícias, irmãos. E essa história aqui, porque fala aqui, né? Essa é a história de Jacó tendo José. Não poderia ser a história de Jacó, mas aqui está dizendo José tendo 17 anos. Por quê? José é a continuação da história de Jacó. Mas essa história aqui é para quê? Para trazer Jacó a reinar. Deus quer fazer Jacó rei. E aqui, diante de mim, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho muitos Jacóis. Amém? Deus escolheu muitos Jacóis para quê? Para reinar. Mas o que é possível fazer nos reinar? Nós vamos descobrir. Aqui eu coloquei aqui, ó. Deus quer nos preparar para reinar, independente da idade. José, ele tinha 17 anos. Mas não é porque Deus não quer só fazer reinar com aqueles que têm 17 anos, mas toda a faixa etária de idade. Todo o TCI. É os jovens, os adolescentes jovens e os intendentes. Amém? Anunciando. Anunciando o evangelho. Senhor Jesus. Aí aqui em Gênesis 28. Vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim, ó. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no... eu estou aqui no lugar errado, desculpa. É, isso mesmo, João. 28. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Senhor Jesus. Amém. YWH, que é o Senhor. Então, irmãos, aqui, como eu vinha falando, né? Deus nos quer tornar reis, né? Mas aqui, essa fase aqui, eu creio que todos nós já passamos. Mas se nessa fase estamos ainda, nós precisamos avançar. Amém? Vamos avançar? Porque aqui diz, irmão, que aqui também diz assim, né? Fez também Jacó um voto. Ó, Jacó fez um voto, irmãos. Mas preste atenção no voto de Jacó. Dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir. Irmãos, aqui Jacó estava pensando só nele, irmãos. Aqui Jacó queria um Deus que fosse o quê? O seu travesseiro. Aí fica, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E se chegar o dia que Deus não te der, o que vai acontecer? Eu estava pensando lá em casa, em muitos irmãos que já reuniram conosco. Irmão, muitos irmãos. Se todos esses irmãos que começaram a caminhada
estivesse perseverando até hoje, exatamente, irmão, precisava de um local muito grande. E eu digo para vocês, não foi por falta de cuidado. A igreja, ela não vai levar esse peso, porque a igreja cuidou. Mas eu digo uma coisa para você, esse mundo, irmãos, se nós tivermos Deus como nosso travesseiro, é por isso que eu digo, nós precisamos avançar de estágio. Ah, se Deus me der meu pão, se Deus me curar, se Deus tirar esse sofrimento de mim, talvez, irmão, esse sofrimento é o que vai te fazer reinar. O apóstolo Paulo, irmão, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala que espinho na carne era esse. Mas eu creio que cada um de nós temos um espinho na carne. E tem algo que eu coloquei na caixinha de oração, na outra caixinha de oração. E eu vi aqui, muitos irmãos vêm aqui dar testemunho. Irmão, pode tirar meu pedido lá da caixinha, porque graças a Deus, Deus já resolveu, já ouviu meu pedido. Amém? E novamente os irmãos renovaram o voto, fizeram uma caixinha aqui, uma nova caixinha. Todo mundo colocou seu pedido e eu tornei a colocar o mesmo pedido. E eu posso até falar para os irmãos que o meu pedido não foi atendido ainda. Mas eu posso falar para os irmãos que o meu pedido já foi atendido. Amém? Mas ainda não se realizou. Mas Deus já ouviu. Os irmãos estão entendendo? Que é uma questão de fé. É porque às vezes nos falta fé. E Deus vai ser o Deus do travesseiro. Mas eu gostaria de ver esse pedido ainda em vida. E Deus sabe dos desejos do meu coração. Tem até um versículo da Bíblia que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você se agradou do Senhor? Amém? Você precisa se agradar do Senhor. Mas não é por isso que eu vou fazer Deus do meu travesseiro. Não. Aquele Deus que ficou ali na experiência de Abraão, Isaac e Jacó, e você fala, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Mas hoje, Deus quer ser o Deus de Uel. Amém? Ele quer ser o Deus de Ivone. Ele quer ser o seu Deus. Você tem que ter essa experiência, irmão. Quando ele apareceu para Moisés, aí ele falou assim: quem és tu, né? Tira o sandália dos pés, né? Naquele momento ali, Deus falou assim: ó, Moisés, tira todo o teu natural. É para ele se despedir de todo o seu natural. Porque você agora está na presença de Deus. E o que acontece? Ele fala assim: eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. É o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele falou assim: e quando eu chegar aos hebreus, qual é o teu nome? Aí agora é YWH. Ele fala assim: o eu sou. Ele é o Senhor, irmãos. E quando ele fala que ele é o sou, é porque ele fala assim, ó: você, toda a tua capacidade, você agora vai ter que se deixar para trás. Porque hoje Deus quer usar você, mas não quer usar a tua capacidade. Deus hoje, irmão, ele não precisa da minha capacidade, mas ele precisa me usar. Por quê? Porque ele é o eu sou. Ele é o Deus que tudo pode, irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí precisamos avançar do estágio de iniciantes, né? Para um estágio sólido, onde Deus possa contar comigo e com você. Deus, irmão, ele quer contar conosco. Mas se nós estivermos no estágio ainda de crianças, né?
de querer Deus ali para que Ele te dê só um quebra teu galho e depois você esquece dele. Não. Você precisa ter uma constância por meio da palavra. É por isso que devemos dar atenção aos jovens, aos nossos jovens. Eles precisam ser bem cuidados, né? Eles bem cuidados, né? Se torna uma poderosa arma para cumprimento das promessas de Deus, feita a nós, com respeito ao reino, à edificação da igreja. Nós precisamos cuidar, irmão, dos jovens, porque essa faixa etária de jovens, né? É uma faixa etária muito fácil de ser enganado, irmão, por esse mundo, né? E se nós não tivermos atentos, né? Principalmente os pais, né? Que têm filhos jovens, né? Sempre tá ali encorajando eles, né? A estar no caminho do Senhor, né? A dar atenção à palavra, né? Aqui fala que José, né? José tinha 17 anos, irmão. E apacentava as ovelhas do seu pai, né? Essa é a vontade de Deus, que amemos aquilo que Deus ama. Você se preocupa com as pessoas? Aqui é uma pergunta, irmão. Você se preocupa, irmão, com as pessoas? Quando você vê a condição das pessoas que estão aí na rua, você se preocupa? Alguma coisa mexe no teu coração? A gente precisa, irmão, nos preocupar. Porque, graças ao Senhor, nós hoje, né, fazemos parte, né, da igreja do corpo do Senhor. Mas tem muitas pessoas que estão aí na rua, irmãos, perecendo. E às vezes por falta da palavra. Né, por nossa culpa, porque a gente não tem disposição, às vezes, de sair para anunciar esse evangelho. Naquele domingo, quando nós fomos para Carlos Brandão, nós chegamos numa casa e na rua que eu fui, saiu 2 grupos, né? Tinha um grupo que o irmão Walter estava, que eles pegaram o hino, como a gente foi nesse sentido, né? Eles estavam à direita e nós fomos à esquerda. Mas teve muitas casas que eles passaram e quando eles voltaram, tinha pessoas que não tinham saído de dentro de casa e já estavam lá. E o mesmo aconteceu desse lado, quando a gente passou, tinha casas que estavam fechadas. E quando voltamos, tinha casas que tinha pessoas já na calçada. Vocês tiveram essa experiência ou não, Val? Teve? Pronto, nós tivemos essa experiência. E quando nós estávamos voltando, tinha uma senhora assim, ela não era uma pessoa de idade, ela era até aparentemente uma mulher jovem, assim dos seus 34 anos mais ou menos. E nisso nós fomos lá e ela nos recebeu muito bem. E naquele momento ali nós, né, podemos orar por você? E ela, com certeza, eu preciso de oração. E a irmã Ivone, né, ficou ali no encargo de orar por ela. E quando a irmã Ivone vai começar a orar, aí uma pessoa veio ali na sala e falou, meu irmão, coisas absurdas. Eu não vou aqui descrever a característica da pessoa, porque não convém o caso, né? E às vezes pode até não estar nos assistindo, mas a irmã Ivone ali começou a orar por ela. E onde eu estava, né? Estava ali a irmã Luzinete Quequeu. E nós começamos ali a interceder. Porque nós vimos ali que o inimigo, ele quis se manifestar para atrapalhar ali o mover de Deus. E no final nós demos a literatura a ela, irmã? Demos? Nós demos uma literatura a ela. Nós oramos por ela, oramos pela casa dela, pela família dela. E demos uma literatura a ela. E voltamos para Mari. Amém? Mas a palavra ficou na mão dela. E eu creio que no tempo certo, irmãos, a palavra há de frutificar. Né? E essa mulher vai poder um dia dar testemunho. Né? Como o irmão lá em Picuí. Uma simples literatura, irmão. Às vezes você, não sei pregar o evangelho. Mas você sai com um livro na mão. E o irmão ali, ele aborda uma pessoa. E ele ali ora por ela. E no final, você entrega uma literatura àquela pessoa.
E aquela literatura pode salvar aquela vida. E você, sem falar nada, você tem participação com a salvação daquela pessoa. E um dia, quando você chegar no reino, aquela pessoa, ela vai te agradecer. Os irmãos creem nisso? Ela vai olhar para você e vai dizer assim, ó, muito obrigado, Joseano. Né? Josenildo, né? Rosenildo, irmão Rosenildo. Muito obrigado, Rosenildo. Porque naquele dia, você me deu aquela literatura. E Deus colocou no meu coração o desejo de ler aquela literatura. E no dia que eu li, eu entreguei a minha vida ao Senhor. E é por sua causa que hoje eu estou aqui. Ó Senhor Jesus. É por isso, irmão, que nós precisamos ter essa disposição. Quando os irmãos colocarem aqui, irmãos, o encargo, leve diante do Senhor. E ore e saia com a igreja. Às vezes você não vai falar nada, mas só em você. Está do lado do irmão, encoraja o irmão. Não é verdade? Às vezes, irmão, eu estou aqui, assim, às vezes até eu estou meio desencorajado. Mas quando eu vejo aqui do meu lado os irmãos, aí eu crio coragem ali, né? Fala, portanto, irmãos, se quisermos reinar com o Senhor, precisamos se preocupar com as pessoas. Quando Deus criou o homem, encheu o homem de responsabilidade. Mas depois da queda, o homem se tornou irresponsável. Está vendo, irmãos? Hoje, irmãos, por mais que nós queremos fazer a vontade de Deus, é o que o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É por isso, irmão, que é uma guerra todos os dias. E principalmente quando fala, vamos sair com o TCI. Aí desde o momento que os irmãos falam aqui, começa a luta. Uma guerra espiritual dentro de nós. E depois começa a aparecer coisa. Para que você não possa ir, né? Obrigações, convites, palavras de desencorajar, né? Mas como exército nós precisamos nos firmar. Nós precisamos nos posicionar na presença de Deus. E você fala assim, Senhor, eu não tenho força. Mas Tu és o eu sou. Amém? E toda capacidade vem do Senhor. Então, Senhor, me leva. E o Senhor, Ele vai te levar. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler aqui, irmão, 1 Samuel. Capítulo 16. Versículo 1. Diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Senhor Jesus. Aí aqui, irmãos, no versículo 6, sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus essa tarde, irmão, está procurando no nosso coração. Deus, Ele quer nos fazer o quê? Rei. Mas às vezes nós podemos olhar para nós mesmos e você vai falar, eu?
Sim, você. Quando o profeta viu, né? O filho de Jessé, aquele grande, bonito, alto, falou, certamente esse aí está na presença do Senhor, perante o Senhor e, né? Já está tudo certo. Ele vai ungir, eu vou ungir ele aqui e pronto. Não. Passou, irmão, todos os filhos de Jessé diante do profeta. O primeiro, o segundo, o terceiro. Aí quando chegou o sexto, né? Aí ele fala, né? Todos os seus filhos estão aqui, né? Aí Jessé disse, não, tem um lá que está apacentando as ovelhas. Né? É Davi. Não dava muita atenção para Davi não, né? Davi era pequenininho. Aí aqui, né? Fala o 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta um moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda-o chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Ó Senhor Jesus, está vendo, irmãos? Deus quer nos colocar no lugar de honra. Amém? Davi, irmão, ele estava lá desprezado. Naquele momento ali, todos os filhos de Jessé iam sentar à mesa com quem? Com o profeta. E o profeta, irmão, era aquele que representava Deus na terra. Não era uma honra? Mas Davi ia estar lá no relento, apacentando as ovelhas. Aí Deus fala, chama para cá. E foram chamar Davi. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler Samuel, ainda no Samuel 1. Vamos ler o 17. Vamos ler o versículo 4. Fala assim, ó. Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Na palavra do o irmão falou que 6 côvados e 1 palmo significa 2,90 metros. E Davi, irmão, ele não era de grande estatura. E depois que Davi foi ungido rei, o que aconteceu com Davi? Os irmãos sabem? A palavra diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Amém? E quando Davi veio para enfrentar esse filisteu, claro, né, que normalmente qualquer um de nós teríamos medo, né? Porque Golias significa a nossa carne. A nossa carne, irmãos, ela é muito forte. Se nós não tivermos alimentado da palavra do Senhor, a carne sempre vai prevalecer, irmãos. Quando o exército de Israel estava lutando, que quem estava liderando o exército era Josué, né? A palavra diz que quando Moisés levantava o cajado, o exército de Israel vencia. Mas quando o braço de Moisés cansava, o exército, né, o exército inimigo vencia, que representava a carne ali, né? Então assim, irmãos, Golias representa a carne. Mas graças ao Senhor, porque Davi, ele estava cheio do Espírito de Deus. Amém? E ele não teve medo. Isso representa o que, irmãos? Representa que nós precisamos sair para apacentar as ovelhas de Deus. Não só nós, irmãos. Claro que nós precisamos se preocupar e cuidar da igreja dos irmãos. Mas tem uma multidão de gente aí que precisa de cuidado. Amém?
É por isso que hoje, irmão, o encargo de pregar o evangelho, ele está muito forte. E tem muitos irmãos que têm dificuldade de ouvir essa palavra. Às vezes só até como um coceira nos ouvidos. Porque às vezes, irmão, nós gostaríamos de ouvir aquilo que nós quer ouvir. E não o que nós precisamos ouvir. Mas hoje o que realmente nós precisamos ouvir é que Deus, ele tem urgência. O Senhor, irmãos, ele tem urgência. E assim como o evangelho do reino está avançando, o fim, ele está se aproximando muito, irmãos. Há poucos dias atrás, a semana agora passada, teve um vendaval no Rio de Janeiro. E também ali no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul. Aí você pode falar assim, irmão, sempre houve essas coisas, não vai deixar de acontecer não. É verdade, sempre houve essas coisas. Mas na intensidade que está, irmãos, nunca se viu. Eu estava vendo aqui o testemunho que o João contou. Que a minha tia, ela pensou que era o fim dela, irmãos. Ela pensou que era o fim dela. Então você vê que as coisas, cada vez mais, está, não é isso? Se apertando. E o fim está muito próximo. Jesus falou, né? Que não é assim, nem os anjos, nem o filho do homem, nem os anjos sabem o dia. Mas ele começou a mostrar os sinais. E ele falou: vocês precisam estar percebidos. Quando ouvires essas coisas, está próximo a vossa redenção. E por que está acontecendo essas coisas? Porque o evangelho do reino está sendo pregado. E nós precisamos ser responsáveis pela volta do Senhor. Amém? Nós precisamos ter participação nisso aí. Ó Senhor Jesus. Aqui em João capítulo 10. Vamos ler o versículo 11. Diz assim, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir um lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Senhor Jesus. Irmãos, Jesus é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E nós, cada um de nós, precisamos dar a vida pelas pessoas. É difícil, irmão, cuidar de pessoas. Porque nós sabemos, né, que depois da queda do homem, o homem se tornou muito complicado. Mas nós precisamos encarar isso, irmão, não como um obstáculo, uma dificuldade, né? Mas como amar aquilo que Deus ama. E Deus não está preocupado com nada nesse universo, senão com as pessoas. E isso tem que estar, né? Isso tem que arder em nosso coração. Porque Ele deu a vida pelas ovelhas, literalmente. E você e eu? Será que nós temos esse coração? Nós precisamos ter esse coração, irmãos. Dia 30, né? É dia 30? Dia 30, né? Exatamente. Terça-feira agora já vai ter a câmera de energização, né? TCI vai ter, né? Vai ser na terça-feira, né? Na Praça do Araçá. Aí não vai haver grupos familiares.
E nós, como um grande exército, irmão, nós precisamos estar lá. E eu preciso, né? Se for preciso, eu vou largar tudo. Às vezes, eu não venho porque não dá. Mas eu preciso largar tudo, ou fazer uma força e chegar mais cedo, para quando chegar a tal hora, eu vai ter que correr o risco, irmãos. Amém? Mas nós precisamos estar lá. E nós vamos fazer o quê? Vamos fazer como Davi, irmão. Davi, quando viu o Golias, ele não ficou com medo, não. Quando Saul falou assim, ó Davi, esse homem é um homem treinado, desde criança é um homem de guerra. Esse homem... Aí Davi falou assim, olha, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, teve uma vez que veio um leão e veio um urso. E ele falou que foi para cima do leão, irmãos. Ore a Deus, irmão, porque você precisa terça-feira ir para cima de um urso. Né? Você vai para cima de um urso. E lá em Mulugu, você vai para cima de um urso e de um leão, irmão. Amém? Você vai para cima de um urso e de um leão. E você vai pegar pela barba dele e vai feri-lo e vai matá-lo. Agora, só que eu digo uma coisa para os irmãos. Esse urso, ele ruge como leão. Ele não é leão. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Amém? É aquele que antes da igreja sair, vocês creem que hoje ele já está lá. Amém, irmãos? Ele já está lá. Antes desse sentimento vir no coração dos irmãos, ele já está lá. Porque ele está na eternidade. E ele já está lá preparando os coração. E quando você sair, terça-feira nós vamos nos preparar, né? Terça-feira não vai ser um intensivão, não. Vai ser só um ensaio. Um intensivão vai ser no domingo, no dia 30, né? Dia 30. Eu estava ali quando o irmão começou aqui a dar um aviso, porque ficou entre o dia 23 e o dia 30. E o dia 23, provavelmente, eu não vou estar aqui. Provavelmente. Porque o irmão, ele fez um convite a mim. Eu falei, irmão, se tiver outro que vá servir, aí eu não vou. Mas se não tiver, eu vou ter que ir, que eu dei minha palavra. Aí quando os irmãos falou, eu disse, se a pregação for dia 23, aí talvez eu não vou poder ir. Mas como vai ser no dia 30, debaixo do sangue do Senhor, meu nome já está escrito na lista. Essa lista não é a lista que os irmãos vão colocar no grupo da igreja. Essa lista ela já está no livro da vida, irmãos. Os irmãos creem nisso? É porque às vezes, irmão, nós vemos as coisas de uma maneira muito material, né? Mas essa listazinha que a gente às vezes não dá nem, né, atenção, não dá nem importância. Mas essa lista do WhatsApp, irmão, que isso aqui é só um meio, né? Uma forma moderna de você se comunicar, né? Se alistar. Mas, irmãos, tudo isso está sendo escrito no livro da vida. Amém? Hoje, Deus ele está escrevendo uma nova história para cada um de nós. Né? E o final dessa história precisa ter a aprovação de Deus. Eu não quero, irmão, chegar naquele dia e ser reprovado. Se eu não puder correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou me arrastar. Nós precisamos estar no estágio de correr, né? Mas se o nosso estágio não for de correr, vamos pelo menos andar. E se você não estiver andando, pelo menos se arraste. Porque eu creio que vai ter algum irmão que vai dar a mão para você. Vai te encorajar para que você possa sair, irmãos, e cumprir a vontade de Deus. Quando nós saímos para pregar o evangelho, nós cumprimos, né, aquela palavra que está escrita em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Né? Que é de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Quando nós saímos para pregar o evangelho, irmão, o Senhor, ele encabeça. Quanto mais o Senhor encabeça a nossa vida, mais o nosso eu, né? Ele
sai e a gente ganha mais do nosso novo eu, que é o novo homem, né? Que é Jesus Cristo. Amém? Então, assim, o objetivo de Deus nos chamar é nos fazer pastores. Eu confesso aos irmãos que o que fez ganhar o meu coração, né? A me reunir na igreja, o que me faz estar aqui até os dias de hoje, irmão, é que tem vários pontos que me ganhou na igreja. Foi o que fez me libertar da religião e do mundo. E um dos pontos mais fortes que a igreja tem é de não nenhum irmão aqui ter título de pastor. Ah, meu pastor, ah, meu não sei o quê. Irmão, nós não temos pastor na igreja. Nós temos irmãos que têm função de pastor. Você se dispõe a visitar algum irmão? Você se dispõe a cuidar de alguém? Se você, irmão, terça-feira e dia 30 sair, e se você cuidar de alguém numa calçada, ou seja onde for, naquele momento, irmão, você é um pastor. Você é alguém que está tirando um urso, né? Livrando ele de um urso, livrando ele da garra de um leão. Senhor Jesus. Isso ganha demais meu coração, irmão. Ó Senhor Jesus. Para finalizar, irmão, vamos ler uns versículos aqui rapidinho, que o tempo já está avançado. Eu vou ler aqui só 2 versículos, amém? Vamos ler 1 Pedro. Eu ia ler outros versículos, mas 1 Pedro, capítulo 5. Vamos. Ó Senhor Jesus, vamos ler o versículo 1, irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a acessível coroa da glória. Amém, irmãos? Graças a Deus que nós temos um Supremo Pastor. Esse Supremo Pastor, irmãos, é aquele que está nos encorajando, né? É aquele mesmo pastor que está ali em João 10:11, né? É aquele pastor, irmão, que dá a vida pelas ovelhas. Até hoje, irmão, o Senhor está doando a sua vida, né? Por meio da palavra, né? Por meio do veículo que nos traz a vida. E para finalizar, o Evangelho de João, capítulo 21. João 21. João 21. Diz, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Quando ele fala, tu me amas mais do que esses outros, não é do que os discípulos, mas do que as outras coisas que Pedro amava tanto, né? Incluindo a de pescar, né?
Então, irmãos, aqui, né, nós estamos lendo no contexto de que Jesus falou ali para Pedro, né, que ele, né, vai lá para Jerusalém, espera, né, até que eu tal, né? Então Pedro ali ficou impaciente, né? Pedro falou assim: "Ah, e agora? Como é que eu vou me alimentar, né, alimentar minha família? Como é que eu vou ver daqui para frente, né?" E ali eles saíram para pescar e a noite toda não pescaram nada. Aí Jesus falou assim, né, ó, lança, né? E eles não conheceram Jesus. E ali ao lançar a rede, viu, pescaram muitos peixes. Mas quando eles chegaram, né, ali já à beira-mar, ali, irmão, Jesus já tinha preparado os pães e peixes para eles comer. Ele não precisava de trabalho nenhum. Mostrando ali que Jesus falou assim, né? Olha, não se preocupa não, Pedro. A única preocupação que tu deve ter é com as minhas ovelhas. Essas outras coisas, não se preocupa não, que eu já cuidei. Às vezes, irmão, a gente se preocupa com o que vai comer, né? O que vai vestir. Mas tudo isso Deus já se preocupou, irmãos. A nossa preocupação hoje deve ser o quê? De sair e anunciar o evangelho. Se as pessoas vão vir ou não, isso aí é com o Senhor. Nós não temos o poder de convencer ninguém do mundo do pecado e do juízo. Mas Deus tem, amém? O Espírito tem o poder de convencer as pessoas, assim como um dia me convenceu e um dia convenceu a cada um dos irmãos. Amém? Ao versículo 16 diz: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, essa tarde, Deus ele está nos dando um recado. Você precisa receber isso, irmãos. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Eu já li a Bíblia toda 2 vezes. E às vezes a gente lê um capítulo aqui e outro ali aleatório, né? E tem muita palavra que passa despercebida de nós. Essa semana, na verdade, a semana passada, na conferência, o irmão Jobson, ele lê um versículo. Por isso que eu digo, é muito importante nós estarmos atentos à palavra. Como eu falei no início, o que é que Deus quer? Deus quer nos alimentar por meio da sua palavra. Aí o irmão Jobson lê um versículo que todos os irmãos aqui já conhecem, de cor decorado. Mas talvez ainda não veio se tornar a constituição de nós. E o versículo, ele diz assim, ó: a boca fala do que o coração está cheio. Simples. Quantas vezes, irmão, não li esse versículo? Quantas vezes os irmãos leram esse versículo? Eu ouvi esse versículo. Mas naquela hora, irmão, caiu como uma luva para mim. Se eu acordo e se eu vou falar de política, isso mostra que meu coração está cheio de quê? De política. Não é assim? Se eu acordo e vou falar de coxinha, meu coração está cheio de quê? De coxinha, de salgados. Está vendo como é forte o versículo? Essa tarde, já à noite, o que é que ele está falando? Tu me amas, já li 2 vezes. Eu já li 2 vezes. O que é que Jesus fala? Tu me amas, apacenta, cuida. Quando o irmão Jobs leu isso, irmão, aí eu falei assim: tem dia que o meu coração amanhece cheio de outras coisas. Embora eu ouça o alimento diário ou leia, mas no final, acabei de ler, sim, rapaz, mas aquele negócio, hein? Tu viu o gol de fulano? Tu viu aquela hora que Romário chutou a bola? Bem novinho. Romário já se aposentou não sei quanto tempo.
Mas nós não somos assim, irmãos. Não adianta, irmão, eu vir aqui na frente e ficar falando coisas bonitas, né? É muito ouvir coisas bonitas. Teve um dia que eu estava tendo comunhão com o irmão e tinha um irmão do meu lado. E quando eu estava tendo comunhão com o irmão, e quando aquele irmão saiu, o irmão disse assim, irmão, você está mostrando coisas negativas da igreja. E isso não é bom. Aí eu falei para ele assim, eu disse, irmão, se essa pessoa não for preparada, ela não vai suportar as dificuldades quando se levantar na igreja. Foi assim comigo, irmão. Os irmãos sabem muito bem aqui. No início, quando eu comecei a me reunir, os irmãos tinham comunhão comigo, que teve vez de eu chegar em casa e pensar até de não mais reunir. Embora já tendo a revelação do que é a igreja. Porque tem muitos que pensam que a igreja é isso aqui. Nós falamos e cansamos repetidas vezes. Igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. É a assembleia do chamado para fora. Para fora de onde? Para fora do sistema do mundo. Se você hoje não faz parte desse sistema do mundo, você é a igreja. Você recebeu Jesus, você se batizou, você não tomou um banho. Batismo é diferente de banho. O que é um banho? É você não ter a realidade do que é o batismo. Se você tem a realidade do que foi seu batismo, você foi batizada. Se você não tem a realidade do que é o batismo, você só tomou um banho. Infelizmente, essas palavras não são duras? São duras. Mas isso é para quê? Para o nosso crescimento. Amém? Então, se os irmãos vierem aqui falar só o que a gente quer ouvir, e muitas vezes nós falamos aqui, às vezes você pode até dizer, se o irmão está falando comigo, né? Pode ser soar, o irmão está me perseguindo, mas não é, irmão. É porque é a palavra de Deus. E se Deus hoje está falando, tu me amas, foi o que o irmão falou ali. Naquele dia, no domingo, Jobson falou aquilo para mim, irmão. Quando ele lendo a Bíblia, falou assim, a boca fala do que o coração está cheio, eu falei, meu coração está cheio de outras coisas. Mas só que eu tenho a oportunidade de fazer o quê? Me arrepender. Ou eu continuo na condição que eu me encontro, ou eu me arrependo. E quando eu me arrependo, as coisas começam a mudar. Porque Deus ele vai ter caminho para começar a trabalhar no meu interior. Ou não, nosso interior vai continuar cheio de muitas coisas, cheio de muita preocupação das nossas coisas, que são legítimas. Né? Nossas coisas são legítimas. Mas nós precisamos estar atentos, irmãos. Aí aqui fala, né? Pela terceira vez, escute agora, viu? De uma forma diferente. Deus está falando comigo, com você. Escuta pela terceira vez. Pela terceira vez, Jesus perguntou. Agora eu não vou falar Pedro, agora eu vou falar o teu nome. Amém? Deus está falando agora o teu nome, né? Que ele fala Pedro, né? Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, né? Aí agora com você, está perguntando a você. Tu me amas? Não precisa responder, não. Porque eu posso falar que amo o Senhor. Mas essa resposta eu posso dar quando? Sábado. Olha, eu não estou aqui, irmãos. Eu não estou aqui obrigando ninguém a ir. É espontâneo. E não serve só para... Serve para uma reunião. Serve para um grupo familiar. Até mesmo você encontrar uma pessoa na rua e Deus te dá o sentimento que já aconteceu comigo, ora por aquela pessoa, e às vezes você, não, ora por aquela pessoa, e você vai e Deus confirma. Aquela pessoa assim, rapaz, hoje eu tinha pedido a Deus, antes de sair de casa, fala comigo, e Deus enviou você para falar comigo. E ali você vai ter a sua experiência,
e você vai dizer, verdadeiramente, Deus está operando na minha vida. Amém? Não é só na palavra, mas agora na ação. Ama-me, Pedro, aí agora é seu nome, né? Aí você responde. Você vai se entristecer e fala, né? Ele, né? Deixa eu ver aqui e tal, por ele se entristeceu por ele perguntar 3 vezes, né? Tu me amas. Aí continua. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, vou finalizar aqui com esse versículo, né? Dizendo para os irmãos, né? Que hoje o Senhor, ele acendeu os céus. Mas ele não está lá de braço cruzado. Deus, Jesus, o Senhor Jesus, ele está trabalhando. Mas de que forma? Por meio de mim e de você. Então, quando você sai, quando eu saio, aí ele sai. Mas se você não sair, ele deixa de sair. Aí você fala, os irmãos não foram? Sim. Eles usaram os irmãos. Mas ele não quer usar só os irmãos. Ele quer usar todos nós. Amém? Então, irmãos, vamos pedir a Deus esse coração. Quem não pode sair, ele sabe que você não pode. Mas quem pode, não deixe de ir. Não deixe de ouvir a palavra de Deus e colocar na prática, né? Eu preciso colocar essa palavra em prática. E meu coração precisa estar cheio das coisas de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Me perdoe, eu acabei me estendendo, né? Já estava ali bem pertinho de finalizar, mas... Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Jesus, Ó Senhor Jesus. louvado seja o nome do Senhor. Mais uma palavra, né, que o Senhor nos traz. E desde ontem, né, na verdade, durante toda a semana, o Senhor insiste em falar conosco sobre cuidar dos rebanhos, né, cuidar da igreja do Senhor, e uma responsabilidade de cada um de nós. Né? O Senhor falou fortemente durante toda essa semana, e especialmente no alimento diário de ontem, inclusive foram 8 horas, aliás, 8 minutos de áudio, né? Foi um texto muito grande, falando tão somente de apacentar a igreja do Senhor, o rebanho, né, as ovelhas, e isso é a incumbência de cada um de nós, né? E quando fala das ovelhas, quando fala do aprisco, né? Nessa parábola lá, diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, né? A ovelha, ela precisa ouvir a voz de comando que o Senhor está falando, né? Não é a palavra de homens, né? Se a gente segue homens, a gente acaba naufragando. Mas quando a gente segue o Senhor, independente da chuva, independente da tempestade, independente dos obstáculos, barreiras, a gente vai estar ouvindo a voz do Senhor e a gente vai estar seguindo. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, amanhã, reunião das conectadas, amém? Aqui no local. Terça-feira, a gente só reforça o encargo da gente sair para a pregação do Evangelho. É isso que o Senhor está nos chamando, né, para pregar o Evangelho. E a gente tem 2 formas de cuidar das ovelhas. As ovelhas que já estão no aprisco, mas ainda muito maior o cuidado com as que estão fora. Então é para isso que nós vamos terça-feira, né, para a praça ali do Araçá, próximo à casa da irmã Lia, nova casa da irmã Lia, onde a gente já foi há uns 6 meses atrás, em média, 8 meses. Então vamos para lá, ali vai na rua do cemitério, depois da casa do irmão Walter. Então a gente entra à esquerda para o bairro Araçá. Irmãos, a gente está sentindo falta ainda, precisando ainda do encorajamento dos irmãos com relação àquela caixa de som, que inclusive a gente vai usar terça-feira, né? Muitos irmãos já ofertaram, já depositaram aí o seu coração, a sua oferta, mas a gente conta ainda com a participação dos irmãos que ainda por alguma razão não ofertaram ainda. A gente conta com isso, né? Porque essa caixa, como tem sido útil, como tem sido prática, né? Bem compacta, sem precisar de estar dependendo de energia da casa das pessoas, sem precisar estar pegando ponto de energia na casa de ninguém, e a gente já chega no local e já usa a caixa bem mais prática. Então está aí o encargo ainda, a gente está bem pertinho, razoavelmente perto, né? Passou um pouco da metade, 70% em média, e a gente conta aí com a igreja. Amém? Senhor Jesus, quarta-feira, reunião de oração, e na quinta-feira, live, para a gente se conectar e acompanhar o Falar Atual.
Na sexta-feira vamos para Gurien. E a gente conta de novo, mais uma vez, com esse encargo, e a gente conta com os irmãos para que a gente possa aumentar a quantidade de irmãos que estão saindo para essa pregação. Se a gente tem dificuldade de ir para Gurien, imagine só para a gente ir também para Mulungu. E o sentimento, irmão, seria que na sexta-feira, por exemplo, tivesse alguns irmãos aqui na praça, aqui nessa praça, ou na praça do Bomachê, ou na praça do Coreto, um grupo de irmãos fazendo isso. O TCI, irmãos, funciona com 3, 4, 5 irmãos. Não é obrigado a ser toda a igreja. A gente tem visto nas lives mostrando que irmãos que estão fazendo isso em pequenos grupos, em localidades grandes, por exemplo, as cidades de São Paulo, como o irmão falou hoje na reunião de hoje, cidade de São Paulo como Itaquacetuba, entre outras e outras, mas tem pequenos grupos que estão agarrando o encargo e estão saindo. A gente viu no vídeo de ontem também que irmãos estão pagando preço para ir a outros países, outros continentes. E porque a gente aqui tão pertinho, praça aqui perto da sua casa, praça aqui na nossa cidade, e aí Gurien, um outro grupo seria para Gurien, outro grupo iria para Mulungu. Esse, irmãos, é o sonho do Senhor. E nós precisamos sonhar com esse sonho, estar dentro desse projeto, né? Para que a gente possa avançar. A igreja, nas 4 paredes, ela não vai sair do lugar. A igreja precisa sair e fazer o grande papel que o Senhor nos incumbiu na pregação do Evangelho. O horário está avançado, a gente não vai ter pequenos grupos para compartilhar, mas então na sexta será isso, no sábado, reunião ministerial, e no domingo, mais um Partir do Pão. Ó Senhor Jesus, eu trazer aqui o irmão Alex. Amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma reunião. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, que essa palavra venha penetrar nos nossos corações. Senhor, venha inculcar. Senhor Jesus, para que a gente saia para pregar o Evangelho. Senhor, a toda criatura. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha levar os irmãos para casa em total segurança, na tua santa presença. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor Jesus.